O acordo de salvaguarda tecnológica vai chegar no Congresso Nacional. Não pode ser ameaçada a soberania nacional. Por que Estados Unidos e por que não fazer com China ou fazer com outros países? Defendemos que esteja aberto para outros, não é fechado com apenas um. Apresentamos um projeto de lei. Se a União arrecadar X, 15% fica para o Estado explorador. Senador Everton, o senhor é do Maranhão e possivelmente já enfrentou esse debate da base de Alcântara lá, de um acordo com os Estados Unidos que já dura quase 20 anos. Esse acordo foi rejeitado já no Congresso uma vez. Por que agora haveria condições de aprovação desse acordo? Olha, nós estamos dialogando com o governo brasileiro, os representantes do alto comando da aeronáutica e responsáveis pelo nosso CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Eles estão apresentando a diferença do que foi tratado lá atrás e o que está sendo tratado nesse momento. E eles mesmos reconhecem, em recente reunião com a bancada federal, eles mesmos reconhecem que havia motivos de sobra para que a gente pudesse rejeitar esse acordo. Uma das coisas que nós não podemos abrir mão, e eles estão convencidos, é de que não pode, de maneira alguma, ser ameaçada a soberania nacional. Então, claro que existem locais que são de acesso exclusivo do país parceiro, até porque lá está a tecnologia, está a garantia da inteligência que tem aí a patente de quem é o parceiro, de quem está utilizando o espaço para poder fazer os seus testes. Então, uma das coisas importantes que estão lá é que não vai haver, em momento algum, impossibilidade nenhuma, nenhum tipo de utilização de material ibélico, de míssil ou alguma arma. Uso para fins militares. Para fins militares, zero, não vai ter nem possibilidade de entrar na base. Todos são para trabalhos científicos, de exploração, aonde pode facilitar ainda mais o estudo, a parceria com outros países, enfim. É importante e a gente reconhece que para a nossa própria região, Alcântara vai ser muito bom, porque nós precisamos de uma grande empresa, digamos assim, para ajudar no desenvolvimento daquela comunidade local. Que nós não podemos, e aí vai estar garantido no acordo, é a garantia que der, e nós vamos ler, obviamente, quando chegar no Congresso, é a preservação óbvia das comunidades quilombolas que estão lá, das comunidades tradicionais que estão lá e também a gente vai fazer o máximo possível para que seja aproveitada a mão de obra local. A gente precisa intensificar a qualificação dessa mão de obra e ajudar também na expansão de vários tipos de cursos que vão ajudar, como o ITA, por exemplo. Nós vamos ter várias condições de poder ajudar a qualificar a mão de obra local. O Brasil tem condições, com esse acordo, de desenvolver normalmente o seu programa espacial ou há restrições nesse sentido do Brasil poder lançar os próprios satélites, poder construir foguetes? Olha, uma das garantias que está sendo dada é que o Brasil ele pode sim explorar o espaço, é necessário que ele comece a desenvolver a sua própria tecnologia e possa melhorá-la. Nós tivemos aí perca significativa em 2003, com a morte dos 21 civis naquele acidente no lançamento em Alcântara, e ali tinham pesquisadores importantíssimos, de renome, não só nacional, como também já no mundo internacional, pessoas que estavam já avançando bastante os estudos na área tecnológica espacial. Então, a gente vai, claro, tentar aproveitar o máximo possível. Esperamos que esse acordo ele possa ser benéfico para todos,
tanto que nós já até apresentamos um projeto de lei também pedindo beneficiamento. Se a União arrecadar X, é o que ela faz hoje na exploração, por exemplo, do petróleo. Se ela explora X, 15% fica para o Estado explorador, né, que é onde é extraído o petróleo atualmente. Então, para nós, a gente apresentou um projeto no Senado falando também desse royalty, vamos dizer assim, desse beneficiamento da nossa região, que fala justamente você poder dar esses 15% para o Estado, mas ele dividido. Esses 15% seria 40% para o governo do Estado. Isso não é um projeto para o Maranhão, é para qualquer Estado que venha a ter qualquer tipo de exploração de serviço aeroespacial, de tecnologia aeroespacial de lançamento de foguete. E aí, nesse caso, atinge diretamente nós no Maranhão, que temos a base de Alcântara, e aí a gente pede que 40% seja para o Estado, 40% vá para o município, 10% fique para as fundações de amparo às pesquisas, né, da pesquisa, e 10% para as universidades estaduais. Então, a gente precisa fazer justamente esses ajustes para poder fazer justiça e ajudar essas comunidades que tanto precisam. Tem senador defendendo que os recursos arrecadados com esse acordo vão para o Programa Espacial Brasileiro ou para a área de ciência e tecnologia como um todo. O que o senhor está defendendo é que parte desses recursos vão para o desenvolvimento regional, Isso, certo? Se você pega 15% e utiliza ele no desenvolvimento regional, e o restante do recurso, mais do que justo, voltar para esse investimento. O que nós não podemos deixar é que esse recurso ele vire simplesmente número para ajudar no déficit ou no superávit do Estado brasileiro. Hoje, o que o Estado tem feito é isso, o Estado como um todo, né? Ele pega os números e tudo que entra é para o superávit. E aí a gente paga aí bilhões por ano de dívida, de juros, né, questionáveis, e ninguém está tendo coragem de tratar esse tema, e aí a gente simplesmente fica sem ver realmente os recursos necessários para o cidadão ele ver o retorno desse investimento que faz. O senhor citou o caso do petróleo e houve uma discussão até recente no Congresso a respeito da ampliação dos royalties pagos ao petróleo para serem distribuídos para todo o país, né, para todos os estados e municípios, e não apenas para os municípios e estados que têm a exploração do petróleo e que se beneficiavam dos royalties no passado. O senhor teme que isso aconteça também no caso do Programa Espacial Brasileiro? Olha, eu não teria dificuldade nenhuma, até porque senão eu iria entrar em contradição. Eu fui um dos deputados na época que brigou muito e está pedindo que o Supremo Tribunal Federal julgue eliminar para que a gente possa continuar esse processo de votação, como já foi na Câmara, vir para o Senado e a gente poder aprovar. É justo que todos os estados, porque o petróleo ele é nacional, o serviço de exploração é no estado, mas a gente entende que o território é nacional, então é uma riqueza de todos e tinha que ser explorado por todos, ou todos teriam que ser beneficiados, né? Então, caso isso aconteça na base, isso quer dizer que o projeto vai ser aprovado. Então, ele sendo aprovado, não tem problema a gente dividir. Exatamente. Hoje, se esse projeto fosse aprovado, não haveria o que dividir, né? Não haveria. Os recursos só vêm com a aprovação de acordos como esse. Só vem com a aprovação de acordos como esse, e a gente sabe que não são imediatos, né? É importante quem está em casa, a gente não criar aqui nenhum tipo de expectativa e dizer, olha, assinou o acordo, o Congresso Nacional aprovou, e aí amanhã já podemos ter... Não é assim, isso vai demorar alguns anos, né? E claro que nós estamos sendo responsáveis até para deixar para as próximas gerações caminhos concretos e construídos no sentido de você dar as condições para essas comunidades poderem trabalhar ou melhorarem a sua qualidade de vida. Agora, o senhor citou uma questão da população local, dos quilombolas, que no passado, quando a base foi construída, foram retirados da região. O senhor não teme que agora, com o acordo, haja uma expansão e novas comunidades tenham que ser retiradas? Já foi esclarecido esse ponto pelo Comando da Aeronáutica. Hoje eles já exploraram, vamos dizer assim, eu não sei números exatos, mas exploraram tipo 40% do espaço necessário para toda a utilização do centro de lançamento. Só que esse terreno, que é toda a área marítima, beira de praia, já está todo reservado para eles, então não tem mais o que se mexer. O que eles precisam é avançar na ocupação desse espaço que já são deles. Então, há essa garantia da parte deles de que não vai se mexer em nenhuma comunidade atualmente.
E o Brasil tem condições de gerir essa base ou seria necessário no futuro ou abrir uma empresa ou terceirizar isso para uma outra empresa administrar? Como é que o senhor acha que deveria ser essa exploração? Eu sou da tese assim, cada agonia de uma vez. Primeiro nós temos que analisar o acordo. O acordo de salvaguarda tecnológica vai chegar no Congresso Nacional. Tem todo um trâmite na Câmara e no Senado. Aprovado, e o governo brasileiro sancionando o que foi aprovado, aí nós vamos precisar saber se o governo americano e dos países que estão nesse acordo, se eles vão concordar o que nós vamos aprovar. Porque a gente pode querer modificar, caso seja necessário, ou incluir algum tipo de texto, alguma emenda. Então, após todo esse processo, aí nós vamos ter que ir maturando, né? Até porque se... Por exemplo, a nossa Força Aérea Brasileira, que hoje comanda, ela tem bons técnicos, ela tem excelentes quadros, aliás, um dos melhores quadros técnicos nessa área no nosso país. Então, eu tenho certeza que, como é uma política de segurança nacional e de interesse nacional, ela não pode ser, pelo menos eu imagino que nós não poderíamos imaginar a possibilidade de terceirizar uma administração de um espaço estratégico para o país, né? Então, eu acredito que deva ficar na mão das Forças Armadas, que já tomam de conta do centro de lançamento. E esse projeto dos royalties, o senhor vai começar a articular pela aprovação antes da aprovação do acordo ou depois? Vai esperar a aprovação primeiro? Não, paralelo, porque o acordo, quando chegar no Congresso, ele vai começar a tramitar pela Câmara dos Deputados. Então, como nós demos entrada pelo Senado, já estou começando a conversar com os líderes, já conversei com o presidente, estou tentando criar esse ambiente para, tão logo comece a tramitar na casa, a gente possa dar uma agilizada nesse projeto e, quem sabe, conseguir aprová-lo e mandar para a Câmara para que eles tenham condição de tramitar aí com o projeto junto com o outro. Caso contrário, ele pode seguir normalmente aí o seu trâmite legislativo. O senhor já apresentou essa proposta para alguém do governo? Tem a simpatia do governo? Olha, na verdade, não dá para pedir ainda a simpatia do governo, porque o governo não tem ainda esse alguém para tratar o que é de interesse para médio e longo prazo. O que se percebe é que ainda as pessoas que sobrevivem representando o governo são pessoas que ainda estão resolvendo a confusão que eles arrumaram hoje, né? Não dá para ainda imaginar nem o amanhã e nem o futuro. Eu digo hoje porque as próprias confusões que estão aí são arrumadas por eles mesmos, né? Eu faço parte de um partido que é independente, não vai estar na base do governo e está na oposição, mas uma oposição muito responsável, foi o que nós declaramos desde o início da legislatura. Uma oposição onde você não é governo sistematicamente e não é também radical de qualquer jeito, simplesmente para trabalhar quanto pior ou melhor. E o que não aconteceu não é culpa da oposição. Ninguém pode culpar a oposição porque nós somos muito responsáveis, né? Pelo contrário, quem tem criado a crise e não tem dado as soluções são os membros e aliados do próprio governo. Agora, estar na oposição torna mais difícil aprovar uma proposta como essa, né, senador? Não acredito porque eles não controlam nem o partido deles, imagine a base. Então, o governo não tem base hoje para definir o que ele quer ou não quer aprovar. Por que fazer um acordo com os Estados Unidos em Alcântara? Uma questão, quando as pessoas questionam a soberania nacional, muitas vezes vem essa pergunta assim, de por que Estados Unidos e por que não fazer com China ou fazer com outros países? Nós também vamos questionar e defendemos que esteja aberto para outros, não é fechado com apenas um. Nós temos que abrir porque estamos num local, no melhor local do mundo para fazer esse tipo de lançamento. Nossa localização na linha do Equador, a profundidade que nós temos do nosso mar. Então, tudo isso facilita para que esses foguetes, esses futuros satélites nanos, porque tem outras tecnologias que já anunciaram que podem ser e vão ser utilizadas, e eu tenho certeza que a possibilidade de abrir para outros países tem que acontecer, até porque a gente precisa ser um mercado que defenda sempre o nosso interesse, e não o interesse de quem quer vir explorar a área. Agora, no passado, a gente assinou já acordo, o Brasil assinou acordo com a Ucrânia. Com a Ucrânia, e foi desfeito recentemente. Num valor de R$500 bilhão. O que deu esse acordo da Ucrânia? Alguém foi atrás, alguém fiscalizou? Pois é, ele ficou muito no papel, né? A gente viu aí outro acordo que acabou sendo frustrado. Então é isso que eu digo sempre, não dá só para falar porque foi assinado. Tem que haver
finalmente, né? Então não houve. E tanto que foi desfeito o acordo para poder estar aberto para a gente fazer um mais amplo. Então eu acredito e vou defender que a gente tenha sim espaço e dê as condições para qualquer outro país que queira vir explorar em parceria e também deixar dividendos para o país, a gente possa fazer. Esse dinheiro do acordo com a Ucrânia foi perdido? Eu tenho certeza que foi aí para essas taxas de juros e para essa dívida impagável que o país tem aí da externa. O Brasil também está começando a negociar com o Japão, né? Pelas notícias que a gente teve. O senhor já teve alguma informação a respeito? Olha, desse nós acordo? tivemos audiência com o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta. Ele parece-me que eles têm muita boa vontade. É uma pessoa do bem e ele quer ajudar, ele tem esse sentimento nacionalista. Claro que vai faltar um pouco e falta um pouco mais da experiência, da política, do trato internacional do dia a dia, mas isso aí é construído, claro que na relação, e ele vai adquirindo no seu próprio cargo. Então, eu acredito que hoje ele abrindo esse diálogo com o mundo afora, e o Japão é uma boa referência, assim como ele vai ter que conversar com a China, vai ter que conversar com outros países, é muito importante porque você abre possibilidade. Nós temos aqui riquezas importantes, né, e estratégicas, como é o nosso centro de lançamento, a base aqui no Brasil, que não pode ser deixado e não pode ser levado em desconsideração. Então, se tem mercado, tem que abrir o diálogo com todos. E a vantagem para o Brasil é só financeira mesmo, porque já que tem que ter uma salvaguarda da tecnologia do outro país, né, um cuidado em não abrir essa tecnologia, o Brasil não se beneficia de uma transferência tecnológica? Você veja só, vamos ter aí calma para olhar o que vai ser assinado pelos dois países. Mas numa corrida de Fórmula 1, onde cada equipe coloca seu carro e sua tecnologia, então você está correndo aqui com uma e aí você não vai entrar lá na outra para olhar como é que está a tecnologia que é utilizada naquele outro carro. Mas quando você está correndo, você acaba vendo que o outro carro corre mais, ou às vezes é melhor e ele se destaca mais. Então isso força a sua equipe também tentar melhorar, né? Então eu acredito que você tem sempre que se nivelar mesmo por cima. Então eu não vejo dificuldade, até porque se nós começarmos a conviver com esse ambiente já desenvolvido, você força, sim, amanhã os nossos cientistas, a nossa política de Estado brasileiro também a fazer o dever de casa e começar a investir mais para ajudar a gerar o nosso próprio patrimônio tecnológico. E esse interesse do governo federal em assinar esse acordo com os Estados Unidos é também um interesse da bancada do Maranhão e do governo do Maranhão? Aí vamos separar. Nós não somos contra, mas eu não posso dizer que é interesse nosso. Até porque nós temos que ter muito cuidado. Basta ver essa visita do presidente da República nos Estados Unidos. Ele veio comemorando, achando que foi muito bom. Eu, particularmente, e acho que muitos da nossa bancada, acho que não foi tão bom assim, né? Até porque você tem que ter muito cuidado, né? Hoje, por exemplo, o Brasil sair de um grupo aglomerado de países que tem uma relação comercial e aí você vai, por exemplo, para a OMC, a Organização Mundial do Comércio, da forma como está indo, tem que ver se isso não foi muito entreguista, se isso não foi muito perigoso, esse movimento. Até porque nós não temos ainda empresas e mão de obra suficiente, por exemplo, para competir com o mercado mexicano, né? Ali no México você tem várias empresas que têm montadoras de veículos, por exemplo, americanas que foram para o México, que é mais barata a mão de obra lá, com toda a tecnologia deles, e vão vir para cá, vão invadir aí o nosso mercado. Claro que para quem tem dinheiro e vai comprar é muito bom, agora lá para o trabalhador da ponta, nós podemos ter muitas dificuldades. Então, assim, essa relação ainda não tem segurança do presidente Bolsonaro com os Estados Unidos. Eu não olho como muito boa, até porque ele sempre passa aquela sensação de que sempre está submisso, né, ao chefe dele, americano, o presidente, que não é o que eu vejo e não deve ser. Nosso chefe de Estado brasileiro, ele tem que salvaguardar, ele tem que defender o interesse nacional, ele tem que falar na altura e tem que dialogar com todos os países, não apenas com um. O senhor, como líder do PDT, já disse que o partido vai permanecer na oposição ao governo. Mas o PDT não quis se juntar ao PT nessa oposição? Olha, nós defendemos uma atuação independente. Então, nós acreditamos que quanto mais frentes, melhor.
Era preciso que, nesse momento, cada partido tivesse a sua estratégia e sua tática política dentro da casa. Então, claro que vão ter várias matérias, Glauciene, que nós vamos estar unidos e vamos todos lutar, ou os partidos todos de esquerda e de centro, né? E vão ter outros que não, cada um vai definir a sua estratégia de forma individualizada. A questão interna dos blocos foi mais questão de tática mesmo, né? Porque você formando 2 blocos, você cria mais espaços, você abre politicamente mais possibilidade de ter mais oportunidade de atuar no legislativo, como espaço de tempo de lideranças, ocupações de lideranças como a da minoria, e foi isso que nós fizemos, nada de veto a ninguém, foi apenas estratégia. A questão eleitoral não influiu nessa formação de blocos? Não. E o que aconteceu depois da eleição, também das críticas do Ciro Gomes e Cid Gomes ao PT? Não. Ele sabe que o Congresso Nacional ele tem sua dinâmica própria e a gente precisa ter muita calma para saber tratar. Lá na Câmara o nosso bloco já foi diferente com outros partidos, aqui no Senado já foi também outro formato. Então é essa vida e essa dinâmica própria das casas. O Ciro Gomes e o nosso partido compreendem perfeitamente, eles sabem que é importante cada partido, cada casa definir a sua estratégia, a sua tática para melhor poder desempenhar a sua atividade legislativa. Mas o partido tem orientações fechadas, não, questões nós temos fechadas? votado juntos. Nós temos, por exemplo, na reforma da Previdência. Se você pegar o quórum hoje de votação, tanto da Câmara quanto do Senado, as bancadas têm votado muito unificadas. Um ponto ou outro que pede-se a liberação e assim, nós temos cláusulas pétreas que nós não abrimos mão. Por exemplo, quando se trata de qualquer tipo de retirada de direito do trabalhador. Então, essas a gente fecha a questão mesmo e fazemos o apelo para que o parlamentar acompanhe o partido. Isso vai acontecer na reforma da Previdência? A Previdência, nós fechamos questão na Convenção Nacional do Partido. Essa Previdência que está aí, ela não serve para nós e nós votaremos contra, né? Não dá para imaginar que, numa altura dessa do campeonato, as grandes empresas não tenham essa responsabilidade de mostrar para o Brasil que há, sim, chance de enfrentar essa crise, chamando eles mesmos, os grandes, para ajudar a enfrentá-la. O que estão fazendo não é a reforma da Previdência, é o fim dela. E isso é muito grave, é danoso, é perigoso. Por exemplo, no meu estado do Maranhão, a maioria do recurso que gira no comércio é o dinheiro do aposentado. Você tirar o direito de ele se aposentar, tirar o direito de ter esse dinheiro circulando nessa cidade, é de uma gravidade assim que não dá para se imaginar, né? Olhar um governo que teve a coragem de sugerir a possibilidade de dar R$400 para um aposentado poder se manter, é realmente de uma crueldade que não dá para ter outro argumento a não ser dizer que nós vamos rechaçar essa proposta que está aí e iremos pedir que se recomece novamente um debate, mas um debate claro, um debate à luz da sociedade, que não seja simplesmente imposto números ou estratégias que não condiz com o que está acontecendo. E sobre o acordo de Alcântara, o partido tem posição? Nós iremos fazer o possível para construir esse entendimento e poder votar a favor. É o que eu disse, o que for a favor do país, a favor do Maranhão, de Alcântara, conte com o PDT, conte com o senador Everton, e nós vamos trabalhar nessa direção, a toda boa vontade nossa. Participamos dessa reunião com o ministro da Ciência e Tecnologia, o ministro Pontes, participamos do comando da reunião com o comando da aeronáutica, estamos combinando essa visita presencial ao centro de lançamento de Alcântara. Então, assim, há toda boa vontade nossa para que a gente possa aprovar esse projeto e incluir aí Alcântara no centro de verdade de desenvolvimento do nosso país. Normalmente, acordos internacionais têm uma tramitação mais demorada aqui no Congresso, né? Às vezes levam até anos para serem aprovados. O senhor acha que esse acordo vai ter uma aprovação mais rápida ou ele é muito complexo para ser aprovado rapidamente? É isso que eu estava falando. Se a gente conseguir construir um bom entendimento e azeitar ele para que ele já chegue mais ou menos nessa visão nossa de manter a soberania nacional e também manter salvaguardado todas as pessoas, as comunidades quilombolas que estão lá no município, não vai ter dificuldade nenhuma e com um acordo de lideranças a gente consegue agilizar essa tramitação.
Senador, eu agradeço muito pela participação no programa Salão Nobre e até a próxima. Eu que agradeço a todos os telespectadores do programa Salão Nobre e dizer que vocês podem acompanhar o nosso mandato através das redes sociais. Nós estamos aí nela, prestando sempre conta do nosso mandato e fazendo aí o possível para dar a nossa contribuição para tirar o país aí dessa grave crise que nós estamos vivendo.